Hello, everyone. Welcome to YAS, your African Supply Chain Podcast. I'm your host, Stella Jaqueta. Hold up. Okay, so today the episode will actually not be in English, it will be in Portuguese. So if you actually fantasized about hearing Portuguese words or hearing a Portuguese conversation, so this is your episode, okay? So I'm just going to give you that. Or share to your network of Portuguese friends, people who don't understand Portuguese, or even if you want to learn more, this is your episode. So I'm going to redo our whole intro, so stay tuned. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de YAS, Your African Supply Chain Podcast em português. Eu chamo-me Stella Jaqueta e serei a vossa anfitriã. Esse episódio é histórico, porque é na minha língua de origem e é algo que eu queria fazer há muito tempo. E hoje, finalmente, chegou o dia. Para o episódio de hoje, eu trago um convidado muito especial, porque ele é referência nas PALOPs e CPLP quando se trata de treinamento e consultoria em supply chain ou cadeia de abastecimento. Vamos estar a usar essas palavras. Se eu vir supply chain e a cadeia de abastecimento, é tudo sempre. Então, está aqui conosco o Miguel Silva. E deixa-me falar um bocadinho do expertise do Miguel, só para vocês terem ideia. Ele é licenciado em Informática de Gestão pela SMAI, tem uma experiência profissional de 28 anos, sempre ligados direta ou indiretamente à logística e cadeia de abastecimento. Formador certificado desde 2001 com mais de 10.000 horas ministradas em Portugal e PALOPs. Miguel também é CIPP, Certified International Procurement Professional, International Certified Trainer na área de Procurement e também Senior Partner da empresa Admicami Limitada em Moçambique, com Core Business em Formação e Consultoria Técnica. Seja muito bem-vindo, Miguel ao YAS. Como é que estás? Obrigado. Com esta introdução ainda fiquei melhor, se bem que grandes partes estão manifestamente exageradas. De qualquer modo, é um gosto estar aqui, Stella, contigo, com todos estes nossos ouvintes que vão poder ouvir este nosso podcast nos próximos tempos e disponível para partilhar aqui algumas coisas contigo durante este tempo que me puderes conceder nesta área, neste podcast. Portanto, a questão é esta, eu não quero saber nem quais são as questões, já fiz questão de dizer isso. Portanto, eu vou deixar a introdução para ti, alguma questão que queiras balizar e vamos fazer o kick-off, ok? O desafio foi aceito, Miguel. O Miguel não pediu nenhuma questão, eu disse, só me manda o tema, só me manda o tema e já está. Eu vou me virar nos 30. Ok, say no more, Miguel. Então, só para dar o ponto de partida, Miguel, para alguém que está curioso, ouviu falar de cadeia de abastecimento, ouviu falar de supply chain, ou talvez já ouviu algum dos episódios deste podcast a falar de supply chain, mas não entende exatamente o que é. Eu, por exemplo, já recebi muitas questões, mas o que é? Qual é o crux do supply chain? Qual é o crux da cadeia de abastecimento? Miguel, pode descrever o que isso significa? O que é a cadeia de abastecimento? Bom, quantas horas é que temos, Stella? Vamos ver, num minuto conseguimos desmistificar. Há alguns termos, digamos, para aquelas pessoas menos familiarizadas, são os mesmos, ou para elas entenderão como os mesmos, mas não são. Portanto, logística, procurement e, sobretudo, cadeia de abastecimento. Cadeia de abastecimento, no fundo, é todas as empresas, todas as entidades que participam desde a produção de um bem até o cliente final. Ou seja, o nosso cliente, estejamos do ponto de vista de um grossista, de um retalhista, é alguém que vai receber a nossa mercadoria. Mas a visibilidade da cadeia de abastecimento não está só nesta ligação com este parceiro. Está a montante com os nossos fornecedores e com o abastecimento e depois a jusante com aquilo que é o nosso produto no mercado e com o feedback que nós devemos ter constante sobre aquilo que são, digamos, os gostos, as preferências dos clientes finais. Portanto, é uma cadeia muito grande, é uma abrangência muito grande e é um desafio enorme, sobretudo em tempos de disrupção, como foram estes desde 2020, sucessivamente com a questão do Covid e agora mais recentemente com a guerra da Ucrânia. Portanto,
a falar de supply chain, tudo vai desde a indústria, desde a origem, desde inclusive o abastecimento das matérias-primas até o end user. Porque os pacotes, os produtos vão sendo passados de mão em mão por cada uma das entidades com vista a chegar ao mercado de consumo. E nesse nós maioritariamente todos bem conhecemos. Isso mesmo. E é uma área tão importante hoje em dia. Eu acho que com o Covid, Miguel, deu para notar o quão importante supply chain é, ou a cadeia de abastecimento hoje em dia. E uma das coisas que eu vi num dos, posso dizer, líderes nessa área da indústria de supply chain, é que agora está a haver uma ascendência de líderes de supply chain, uma ascendência de os lugares de CEO ou COO serem pessoas ligadas à supply chain, não é? Sim, é uma das 5 áreas onde a necessidade de profissionais qualificados ainda é bastante grande e no mercado não existem assim tantos profissionais. Eu costumo dizer que a maior parte das pessoas que trabalham na logística, no procurement, no supply chain, caiu lá. Não nasceu Yeah. lá, não escolheu estar lá, mas vive lá. E como vive lá, a capacitação é muito importante. Eu creio que se calhar vamos ter tempo no final deste podcast de falar na capacitação das pessoas, dos recursos humanos, mas tal como diz aquele senhor muito conhecido das redes sociais, o senhor Simon Sinek, ele diz o seguinte: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos fornecedores são pessoas, e portanto, antes de liderar a sua empresa, aprenda a trabalhar com pessoas. E se Yeah. calhar muitas das questões que se passam aqui têm a ver, em primeiro lugar, com a forma como as equipas são montadas, baseadas naquilo que são os principais guidelines, as principais boas práticas que existem a nível internacional nestas áreas, sobretudo aquelas que têm por base Banco Mundial, grandes instituições, a Gartner e outros, têm muita qualidade nos materiais que lançam para o mercado. Ok. Então, ó, Miguel, vamos agora levar isso para a África, né? Trazer de volta ao nosso continente, ao continente africano. Por que que a criação de uma cadeia de abastecimento sólida, robusta, é crucial para impulsionar o desenvolvimento econômico e o crescimento de África? Por que que achas que focando nessa área de supply chain, vai alavancar todas as economias, todos os países daqui de África? Hum, O desafio da maior parte dos países africanos está na criação de valor com as atividades no âmbito da supply chain. Ou seja, começando um pouco atrás, se me permites, Stella, nós falamos de países meramente ou maioritariamente importadores, ok? Ou Yeah. seja, países que compram em mercados europeus, no mercado chinês, portanto, que não têm produção própria, cuja capacidade, digamos, e a industrialização é bastante baixa, que muitas vezes não têm produtos core e, portanto, eles situam-se no final da cadeia de abastecimento. O desafio está em nós montarmos uma cadeia de abastecimento de África para o resto do mundo e não a África ser, na maioria dos casos, excetuando o oil and gas, por exemplo, em Moçambique, em Angola, em outros países, na Nigéria, em todos eles, ser a fonte do início da cadeia de abastecimento. E isso é que vai transformar e vai melhorar a qualidade de vida das pessoas a longo prazo, porque neste caso nós, se não temos produção própria, se não investimos nas infraestruturas, se não investimos naquilo que é o nosso potencial, nós dificilmente podemos mudar as cadeias de abastecimento e depois acontece-nos o seguinte, para dar um exemplo, em 2022, 31 dos 54 países de África baixou o seu GDP. Ou seja, o seu crescimento foi inferior a 2021. Claro que nós estamos a falar de Covid, mas estamos a falar com verdadeiros problemas de abastecimento e de dependência da maior parte dos países africanos. Isso mesmo. Não falo só dos PALOPs, de língua portuguesa, mas todos eles. Por exemplo, há uma grande multinacional agora da área alimentar que vai sair, julgo eu, do Benin, que é incomparável suportar as taxas de permanência no país. E nós dizemos assim muitas vezes, mas por que é que existem impostos tão elevados nos países? Eu costumo dizer, isto é tipo uma pescadinha de rabo na boca, como se diz aqui em Portugal. É uma pescadinha de rabo na boca. Porquê? Porque se há uma guerra na Ucrânia, sobe o preço dos cereais e da energia.
ao subir o preço da energia, as empresas produtoras da Europa, o seu custo de fabrico aumenta. Ao exportar para a África, vai vender a um custo mais elevado. Ao Yeah. vender a um custo mais elevado, o valor da aquisição em África vai ser maior. E, ao mesmo tempo, não existe na mesma proporção a subida dos rendimentos per capita das pessoas. Aí está o verdadeiro desafio de África. Aí está o verdadeiro desafio. Se tu me perguntares, Miguel, como é que podemos mudar, a primeira coisa que eu te digo é: não sou mágico nem vidente. Não sou economista, mas tenho as minhas ideias. Se quiseres ir por aí, se me deres mais um minutinho, eu poderei dizer o que é que nós podemos pensar em fazer. Agora, há uma coisa que eu não concordo, embora quem me conhece sabe que eu sou, normalmente gosto que me chamem idiota, no sentido de pessoa que tem algumas ideias. Não é tirando dinheiro para os problemas que nós resolvemos os problemas. Isso mesmo. Ok? E esse é o ponto de partida. Não sei se queres abordar, digamos, outras questões mais relacionadas, digamos assim, com os desafios, mas esta questão é muito importante. A África tem potencial para iniciar as cadeias de distribuição globais e não estar no final da linha das mesmas. Esse é que é o problema. Por exemplo, Moçambique tem um potencial no setor primário tremendo. Yeah. Por que é que nós não investimos 10, 15% dos fundos do FMI ou de outras entidades internacionais dinamizando a agricultura e o setor primário em termos gerais? Por que é que nós não investimos aí? Porque se calhar nós podemos passar a sair a um país que, em vez de importar 97% dos goods, peço desculpa, das mercadorias que nós consumimos, passamos a importar somente 90%. E o crescimento está intimamente ligado com a dependência que nós temos do exterior. Yeah, eu concordo, Miguel. Mas, Miguel, o que achas? Será que o pronto ou o crux não é o know-how? Que, como o Miguel disse, a solução não é atirar dinheiro ao problema, né? Porque pode-se atirar o dinheiro e não acontecer nada. E muitos dos nossos países africanos já são, como posso dizer, já foram dados muito dinheiro, já foi se investido, tem muito investimento, mas as mudanças não estão a ser visíveis. Então, o, onde é que está o gap, não é? Será o know-how? Tem mais alguma coisa que nós não estamos a ver? Stella, aqui que ninguém nos está a ouvir, eu creio que todos nós vemos. Muitas vezes não queremos falar, mas Yeah. todos nós vemos. Olha, eu não sou economista, mas posso começar por a África tem um índice genérico de pobreza acima da média mundial, tem conflitos muitas vezes armados que obstaculizam o desenvolvimento, mas se calhar o terceiro ponto mais concreto é a corrupção, as fracas infraestruturas. Eu ouvi outro dia o podcast da Barbara Moman, que eu conheço há alguns anos, tive a oportunidade de falar com ela e, portanto, conheço muito bem ela do MLCI, e, portanto, conheço muito bem a Bárbara. Yeah. E a questão é esta: repara uma coisa, Stella, se nós temos um preço de mercado dos bens a aumentar, as pessoas não têm capacidade para adquirir. Muitos países dizem assim: vamos entregar um dinheiro à população. Mas quando entrega dinheiro à população, sabes onde é que vai faltar? Na educação e na saúde. E vão proliferar as empresas privadas que tomam conta do mercado. Tudo isto parece estar um paradoxo com aquilo que deveria ser, ou seja, aquilo que deveria ser, em muitos casos, um sistema complementar, torna-se no sistema principal, ok, de muitos países. E atenção, que isto que eu estou a falar aplica-se a Portugal e a muitos países da Europa. Não é exclusivo de África, nem Yeah. podemos menosprezar de todo o potencial que existe em África. Eu gosto muito de África e, sobretudo, Moçambique, tu sabes, mas a questão é esta: a dependência das commodities é extremamente elevada, Yeah. desigualdade social, nem posso falar. Eu ouvi uma estatística, não sei se é verdade, em Angola, que diz que 0,7% da população tem 70% da riqueza. Uau! Imagina, 0,7 das cabeças tem 70% do dinheiro do país. Yeah. Alguma coisa não está bem aqui. Tá. Alguma coisa não está bem aqui. Não é? E depois há coisas incontroláveis que infelizmente assolam a África de um modo bastante cíclico, que são as catástrofes naturais e as mudanças climáticas que cada vez mais vão afetar a região
algumas regiões de África. E por tudo isso nós temos que criar infraestruturas. Tu bem conheces qual é a realidade do nosso país. Eu estou a falar do nosso Moçambique. Uhum. Embora eu sinto-me como se fosse teu irmão, perdoa-me isso. E se Sim, fosse sim. moçambicano, é que nós temos uma intempérie e voltamos a construir a barraca. Mas já sabemos que a barraca só vai durar até à próxima intempérie, Yeah. certo? É uma E solução fazemos isto. temporária. Yeah. Nós não temos meios e, portanto, há que investir em infraestruturas e há que mudar uma coisa que para mim é a chave. Um dia perguntaram-me, um professor meu que eu muito estimo, talvez a pessoa que mais perceba de logística e de supply chain em Portugal, disse o seguinte: a única diferença de Portugal para os principais, eu falava de Portugal quanto aos principais países do mundo, os países nórdicos, a única diferença está na educação. Uhum. Quando a educação for igual em todo o mundo, nós podemos ter um sistema de comércio internacional equilibrado, justo, Yeah. ético, e a verdadeira capacidade de cada um vai sobressair. Yeah. Até lá, as regras do jogo e os ases de trunfo não são iguais para todos. Yeah. Não são iguais para todos. E essa é a Porque não diferença. estamos a falar porque não estamos a falar a mesma língua, né? E um exemplo tão simples em termos de não falar a mesma língua é o fato de, por exemplo, temos aqui Moçambique e Angola na África Austral, mas estão distantes um do outro. Então, Moçambique está rodeado de países que falam inglês. Então, aí, o termos de educação, literatura, é tudo diferente, como eu posso Uhum. dizer. Então, o termos de entendimento, a comunicação fica meio difícil assim mesmo em termos de negociação, certo? Fica difícil. Mas atenção, vou dar uma pequena idiotice para cima da mesa. Hum. Tu sabes muito bem que existe a SADC, a SADC, um conjunto de 16 países de África que estão juntos e que têm, digamos, um free trade entre eles, ou pelo menos algum levantamento da política aduaneira e harmonização. Uhum. Por que este conjunto de 16 países não diz assim: vamos escolher 3 produtos, 3 commodities core que nós, os 16, possamos produzir em grande quantidade. Vamos certificar uma marca e a partir dessa marca vamos exportar para todo o globo. Por que é que nós não fazemos isso? Seja a castanha de caju, seja o que for. Por que é que nós não investimos em marcas próprias, numa inovação, porque o potencial em certas áreas de África está muito acima de diferentes zonas do mundo. Stella, sabes que Moçambique está em segundo ou terceiro lugar em termos de gás natural e oil and gas, gás e petróleo no subsolo. É o terceiro maior do mundo. Uau. Neste momento a exploração come and go, como disse o outro. Avança, não avança, avança, não avança, avança. Yeah. Mas sabes qual é o problema que nós devemos pensar hoje? E eu faço isto pensando aqui em Portugal também, que nós temos o mesmo em outras indústrias, mas será que quando nós formos explorados, algum do knowledge, algum do valor vai ficar nas nossas províncias, nas nossas comunidades e no nosso middle management e top management do país? Será que vai ficar residente? Yeah. Essa é a grande questão, a pergunta que não quer calar, né? E Miguel, e olhando agora para Moçambique, e exatamente para a cadeia de abastecimento de Moçambique, existe muita diferença entre o que está a ser feito aqui em Moçambique, como é gerido a cadeia de abastecimento aqui em Moçambique, nas Palopes, ou é tudo a mesma coisa, farinha do mesmo saco, português, é tudo a mesma coisa? Existe uma diferença ou não? Não fazes perguntas difíceis, porque senão depois eu tenho uma boca muito grande e às vezes deixo sair daquilo que não deve sair. Bom, sabes que quando chove para uns é uma coisa má, mas para outros ao mesmo tempo, quando chove é bom. Por exemplo, Angola, guerra da Ucrânia, foi excelente. Foi excelente como, Miguel? O preço do petróleo nos mercados internacionais subiu exponencialmente. Então o Yeah. produtor de petróleo o que quer é que continue a guerra, certo? Yeah? O que eu quero é que continue a guerra. Do ponto de vista de outros, como por exemplo Moçambique, a mesma questão tem um impacto contrário. Hum. A mesma questão tem um impacto contrário. E por isso é que não existem soluções que agradem a todos. Hum. Volto a dizer,
Moçambique tem capacidade, e volto a dizer, quer o governo atual, quer outro que já tenha estado, quer outro que venha a estar. O problema não é aí. O problema, tal como existe em muitos países do mundo que são subsidiados, Portugal também, tem um plano 2030 da União Europeia, muitos milhões vão entrar em Portugal, mas a questão é esta: há 30 anos nós não vemos grande melhoria. O que é que falta? Costumo dizer que o que falta é uma coisa que eu vou ser muito impopular. Ah, além de tudo que eu já referi, como é que eu ia dizer? Management suffers. Há muita falta de boa gestão. Hum. Normalmente a gestão é política e a gestão não é técnica. Eu costumo dizer que nós devemos ter muitas vezes técnicos a gerir cada uma das áreas de um país. Mais do que termos políticos, temos que ter bons técnicos na área. Quando nós podemos somar um mais outro, Yeah. maravilha. Ok? Maravilha. Tu perguntaste especificamente em Moçambique. Moçambique tem muitos dos grandes players mundiais. Na área do oil and gas, nós vemos Sasol, Anadar, Eni, vemos todos os grandes players mundiais aí à espera, ok? Mas está a acontecer uma coisa muito importante. Eu não posso fazer nenhum disclosure dos projetos que neste momento a Bicambi está a fazer, mas há grandes players neste momento a fazer sucessivos merges em termos da cadeia de abastecimento. Vou-te dar um exemplo e vou falar neste simplesmente porque é público. A DP World, uma empresa que está no Porto de Maputo, basicamente que foi sempre muito focada no shipping, acaba de adquirir a Imperial e a GG África da Beira para dominar não só o shipping, mas toda a logística. Ou seja, Realmente. vai decidir dominar toda a cadeia de abastecimento, desde o cliente que entrega a mercadoria até ao cliente final num outro continente que vai receber o seu contentor. Ou seja, muitas vezes a melhor forma de dominar a cadeia de abastecimento é fazer aquilo que em termos de gestão se chama integração apontante. Ou seja, eu agora vou trabalhar a logística porque eu já sou bom nisto, mas eu quero controlar outra parte da cadeia de abastecimento. E isto é muito, muito importante e sobretudo para os grandes players que estão no terreno, é uma das questões que neste momento está a acontecer muito, quer em Moçambique, quer em muitos países de África. E tem essa parte da sinergia, não é? Porque já deu para entender, para avaliar da indústria, da parte onde estava, da parte como um player, né? Esse vertical integration, na minha parte, a minha mente está a pensar dessa maneira. Então, está a ver essa integração. Então, por exemplo, como disseste, a DP World agora adquiriu a Imperial e a JJ Transporte. Então, significa que Beira não está só a atacar o Moçambique, mas é Zimbábue, é Malawi, é Suazilândia. Toda essa cadeia, eles já ficam a controlar, do porto até o final customer. Então, Como é que eu te posso explicar? A nossa imagem e a nossa operação é afetada pelo player na cadeia logística que está antes da minha prestação de serviços. Quando eu quero dominar e quero dar um serviço de excelência, nada melhor do que ocupar esse player. Ao mesmo tempo, quando eu tenho recursos económicos, como se trata das grandes empresas, elas vão alavancar não só toda a cadeia, mas como tu disseste muito bem, pela proximidade geográfica, já que estamos na beira, estamos perto do corredor da Cala, atacar o Palau e atacar vários países que estão aqui em redão. Porquê? Porque depois todos estes grandes players passam a funcionar através de massa crítica. Massa crítica significa que qualquer pequeno player vai ter muitas dificuldades em deixar o seu nicho de mercado, porque não tem volume para conseguir chegar a estes players. O que poderá ser a longo prazo bom ou menos bom, mas isso eu não vou falar neste episódio, mas sim, são estratégias de crescimento que fazem todo sentido em África. E porquê? Porque também há uma coisa que não existe na Europa. As distâncias são ainda muito percorridas por caminhão, as infraestruturas viárias não são ainda todas de grande qualidade. Tu sabes como é que são as infraestruturas, por exemplo, na zona centro, na Beira, na Gorongosa, às vezes para fazer 50 km demoramos 3 horas. Sabes disso? E, portanto, esta questão de dominar a cadeia de abastecimento traduz-se, do ponto de vista nosso, de clientes finais, uma grande vantagem. Uma grande vantagem porque, genericamente, se for bem controlado, o serviço ao cliente vai melhorar exponencialmente. Yeah. E, Miguel,
Olhando agora para os CPLPs, né? Um dos benefícios de fazer parte de uma comunidade é esse intercâmbio de experiências. E na tua experiência, existe uma troca de sinergia entre essa comunidade, em termos, principalmente na área de cadeia de abastecimento, ou é mesmo, como posso dizer, é individual para cada país? Por exemplo, os problemas que estão a acontecer na cadeia de abastecimento para o Brasil só se aplica ao Brasil, ou só se aplica a Portugal, mas não se aplica a Moçambique. Ou há uma certa sinergia que está a acontecer, um movimento de sinergias que estão a acontecer, de troca de experiências, de success stories, posso dizer, né? Dessas várias comunidades na área da cadeia de abastecimento ou não? Olha, eu nunca participei, nem nunca fui convidado e nunca vou ser convidado porque eu sou demasiado provocador. Nunca irei ser convidado para uma cimeira da CPLP. Mas daquilo que eu conheço do Brasil, de Portugal e de 4, 5 países digamos, dos PALOPs, países africanos de língua oficial portuguesa, as três realidades são distintas. Hum. O que me parece que existe, mais uma vez, é uma questão de cada um por si. Eu não digo que isto seja feito deliberadamente, mas o que me parece é que quando existem estes encontros, há alguns acordos bilaterais e aquela questão que se diz é Portugal, imaginemos, vai ter um apoio na implementação no sistema de logístico para qualquer coisa com Moçambique e vai oferecer 100 mil euros ou 1 milhão de euros. Mas a minha questão é, são definidos os objetivos da aplicação e as medidas de mensuração do plano após aplicar? Porque o grande problema não é o dinheiro, o grande problema faz falta. Às vezes dá-se dinheiro para coisas que não se fazem falta. Depois o que é que fazemos com o dinheiro e qual os objetivos, qual o valor que nós vamos criar? E muitas das vezes nós temos boas intenções, mas as nossas ações às vezes parecem demonstrar todo o contrário. Todo o contrário. Temos muita boa vontade em ajudar, mas eu presumo que às vezes, volto a dizer, não sabemos bem como. Não sabemos bem como. Mas as realidades são diferentes em três grandes polos. Se bem que, se nós pensarmos, por exemplo, em Guiné-Bissau, se nós pensarmos em São Tomé, em Cabo Verde, nós estamos a falar de países com uma população relativamente mais pequena. Agora, Angola e Moçambique, estamos a falar em países com 30 milhões de habitantes. 30 milhões de habitantes, grosso modo, estamos a falar 3 vezes Portugal. 3 vezes Portugal. Yeah. Temos que pensar que tem que existir uma estratégia. Embora as cadeias de abastecimento do hemisfério superior, onde está incluído Portugal e na Europa, sejam manifestamente diferentes. Manifestamente diferentes das cadeias subsaarianas. Até porque tu disseste uma coisa que é verdade. A proximidade da África do Sul, que é um dos maiores, segundo maior país do continente africano, okay? Em termos de GDP, traduz-se não só no inglês por todo lado, mas numa dependência da aquisição das commodities em quase tudo. Yeah. Estela, diz-me uma coisa, não podes mentir, já foste a Nelspruit fazer as tuas compras, certo? Já. Se tu já foste, todos nós vamos, não é? E a questão é mesmo Exatamente. esta, estamos a contribuir para o PIB da África do Sul, nós estamos a contribuir para o PIB moçambicano. Moçambicano. Yeah. Essa é a dura realidade. E Miguel, Dizer coisas bonitas. Desculpa não dizer coisas bonitas, tens que me desculpar. a realidade às vezes for quando tu tens uma ligadura, tens que tirar do band-aid. Tens que remover. A verdade não é crua. Mas, Miguel, nós já vimos que há necessidade de treinamento nessa área de cadeia de abastecimento. Eu acredito que hoje em dia vemos treinamentos por aí, né? Certificações também na área de cadeia de abastecimento, mas pelo que eu vi, e corrija-me se eu estiver errada, é que a maioria do conteúdo na parte da cadeia de abastecimento é focado mais na língua inglesa. E como é que um moçambicano, aspirante, seja moçambicano, angolano, cabo-verdiano, seja português, seja de qualquer país do PALOPS ou falando a língua portuguesa, aspirante a progredir e evoluir nessa área, quais são, como é que ele pode fazer? Como é que ele, e não tem muita noção assim do inglês, de onde é que ele pode começar? É assim, poderia já começar a fazer publicidade à Admicami, mas não vou começar já a fazer publicidade. Tá? Embora Sim. vai-me dar um minuto para eu fazer alguma Sim. publicidade.
É certo que a maioria destes temas tem origem na América, tem origem em países que falam inglês e os termos são disseminados em língua inglesa, sem nenhum. Faz falta, sobretudo para o middle management, para o top management português nos PALOPs e mesmo no Brasil, embora o Brasil, por exemplo, em matérias de ESG, daquilo que se chama o environment, do social e o governance, esteja muito, muito também dentro daquilo que são os principais patamares das políticas. Mas estava eu a dizer, em língua portuguesa já se tem feito algumas coisas. Nós temos aqui algumas universidades em Portugal que estão a fazer muitas coisas em termos de pós-graduação. E o contributo que eu tenho dado, quer pessoalmente, quer com esta empresa que eu tenho desde 2014 em Moçambique, é precisamente nas áreas logísticas, top management, cadeia de abastecimento, poder fazer chegar isto às empresas. Com muito agrado meu, eu tenho visto pessoas de topo das empresas nas ações que nós desenvolvemos. Isto não é nenhum orgulho pessoal, é apenas o facto de eu poder dizer que é bom que elas estejam, porque normalmente são elas que depois podem mudar processos e procedimentos das suas organizações. Exatamente. Porque às vezes quem está atende, compreende a importância, mas a sua palavra nem sempre é ouvida. E portanto a sua capacidade de alterar a mudança. Há uma palavra que eu gosto muito, Stella, que se chama efetividade. Efetividade é aquilo que eu aprendo e ao aprender consigo mudar a realidade fazendo melhor. Melhor significa mais rápido, com menor custo, com melhor qualidade. Isso é traduzir a aprendizagem melhorando o que eu faço. Yeah. Porque a aprendizagem por si só não traz valor. E eu gosto muito, eu pratico uma palavra americana, eu pertencia a um grupo que se chama o BNI, Business Network International, tem uma palavra que se chama Giver's Gain. Quem dá é quem recebe mais. E portanto eu tento partilhar todo o conhecimento e é um gosto pessoal, porque eu aprendo todos os dias tento aprender cada vez mais, partilhar este conhecimento com pessoas do setor, mas que como tu disseste bem, todos nós trabalhamos ou estamos dentro da logística e temos que perceber porque é que as coisas aumentam de preço quando todos os dias eu vou à banca comprar alguma coisa no mercado, perceber que isto tem um impacto e que nós, em termos de políticos, em termos de governos, temos possibilidade de mudar, mas temos que perceber o que é que há que mudar. E existe potencial para todos, e volto a dizer, Moçambique para mim é um diamante em bruto, ok? Com potencial para ser um top 5 em África, em tudo. Em tudo. E Miguel, nós chegando já numa das últimas questões, qual seria a tua palavra, posso dizer, de last words mesmo, de encorajamento para os profissionais que estão nessa área de logística, procurement, stock management, não é? Sendo em Moçambique ou em qualquer lugar, né, do mundo, como é que ele pode se desenvolver e destacar-se nessa área? Quais são os key sets? Tens muita bagagem, muito conhecimento, já viste muita coisa, muitos trends, posso dizer. E também, tocando nessa área dos trends, quais são os trends que tu vês acontecendo tanto aqui em Moçambique e para a África daqui aos próximos 10 anos, 20 anos? Olha, quer para os profissionais, quer para as organizações, mas sobretudo para os CPOs, para os Chief Procurement Officer, para os Head of Procurement. Há aqui cinco grandes áreas. Primeiro, ética e sustentabilidade. Quem trabalha nesta área, fazer as coisas com ética e com sustentabilidade. Eu sei que a palavra sustentabilidade para alguns é uma tábua rasa, mas a longo prazo, se nós não alterarmos muitas das práticas relacionadas com a logística, por exemplo, desde a embalagem, desde o packaging, desde qualquer coisa, vamos ter impactos no nosso planeta. E este planeta é nosso, não é de mais ninguém. Tudo o que nós fizermos vai reverter para as gerações vindouras. Depois, fazer o reskilling e o upskilling constante das pessoas, sobretudo nesta área. Não comprar tecnologia para a supply chain simplesmente porque outra empresa comprou. Fazer uma análise, fazer um diagnóstico e dizer, eu preciso disto. Os meus processos-chave são estes. Qual é a melhor ferramenta? Não é por ser a mais conhecida no mundo, efetivamente, todas as maiores empresas trabalham com o SAP R3 ou com qualquer outra versão. É uma ferramenta excepcional, mas se calhar é mais para mim. Okay? Eu não preciso de investir.
que é que eu preciso? Depois, uma das coisas que vai aparecer é o IoT, a internet das coisas, a realidade aumentada, as tomadas de decisões, o data-driven decisions, tudo isso vai aparecer, ou seja, como auxílio da inteligência artificial. Procurar depois criar cadeias de abastecimento mais locais. Uma das coisas que eu tenho dito. O Covid ensinou-nos que nós compramos na China porque é mais barato, mas apareceu o vírus e se eu não tenho alternativas, eu Yeah. vou ficar na mão. Uhum. Eu vou ficar na mão, ok? Procurar criar cadeias mais micro, mais regionais e, sobretudo, centrada nos melhores clientes. Centrada no cliente, naquilo que o cliente quer. Yeah. Eu costumo dizer que uma boa cadeia de abastecimento entrega ao cliente o que ele pediu. Se ele Uhum. pedir mais alguma coisa, ele tem que pagar esse serviço. Yeah. Nós só entregamos o que ele pediu. Não entregamos nada mais, porque tudo o que entregamos a mais a um cliente que ele não tenha pedido chama-se desperdício. Hum. Pensem nisso. Pensem nisso. Cada metical é um metical. Cada kwanza é um kwanza. Cada euro é um euro. Nós temos de ter uma cadeia eficiente a chegar rapidamente às mãos do cliente, mas apenas entregamos o que ele, Ele pediu. Uau. nada É. mais. Yeah. Nada mais. E em termos gerais é isto que estão a falar. Genericamente, quer para os profissionais, um aprendizado constante, de 2 em 2 anos no máximo, procurar ter uma formação vertical na área da supply chain, ou se calhar alguma coisa horizontal, se eu tiver uma responsabilidade com uma equipa de trabalho, como gerir equipas, negociação, a parte de várias coisas que estão aqui intimamente ligadas com alguns perfis funcionais na área de supply chain. Mas havia muito mais para dizer. Muito mais. Muito mais. Ah, uau! Obrigado, Miguel. E já estamos no fim. Miguel, por favor, diga-nos como é que alguém pode falar um bocadinho mais da Admicami, como as pessoas podem entrar em contato consigo. Então, por favor. Bom, a melhor forma é fazer um print screen da minha imagem e tem lá os meus contactos pessoais e os da Admicami. Falando um pouco, este projeto é um projeto pessoal, nascido de uma ideia em 2014 e uma empresa que pudesse focar nas minhas competências base, mas que neste momento já tem um conjunto de 2, 3 consultores que me apoiam nas áreas de procurement, supply chain, conforme eu disse, a gestão de stocks e logística. Se me perguntarem se a Admicami faz IT, não. Porque a única coisa que nós entregamos ao cliente é aquilo que nós fazemos bem. Hum. Se não fizermos bem, não entregamos nada ao cliente. E essa é a primeira questão, que é entregar valor e avaliar o valor que o cliente sente que recebeu no final. O feedback tem sido imenso, orgulha-nos a toda a equipa, apesar de pequena, poder trabalhar com as entidades de referência em Moçambique, ok? Todas as entidades de referência, e apenas estamos no início. Porquê? Porque eu costumo dizer que o meu desafio é amanhã fazer melhor que hoje. Uhum. Eu não luto contra ninguém, luto contra passar esta mensagem da importância desta área da supply chain, que é uma das áreas onde se vão gerar maior número de empregos neste século, em todo, ok? Em todo o mundo. Então, E dizer isto é importante, venha perceber os fundamentos ou aprofundar os fundamentos ou então tornar-se alguém certificado. E só para terminar, tu disseste há pouco, certificações em inglês. A Admicami fez uma coisa que eu acho que é de relevar, não por ser feito pela minha equipa, mas por todos. Pegamos a certificação CIP em inglês e tornamos os parceiros exclusivos para a poder realizar em língua portuguesa em qualquer parte do mundo. uau! Porquê? Porque muitas vezes havia profissionais que dizem assim: eu gostava, mas eu não percebo muito bem inglês. E que isso não fosse uma limitação para não ter um upgrade nas suas Excellent. competências. Uau! Então, parabéns, Miguel, por ser esse advogado, posso dizer, não é? Esse promotor da educação, do treinamento na área de supply chain. E se você está a escutar-nos hoje, saiba que supply chain é sobre criar valor, como o Miguel disse, criar valor ao cliente final. Então, os desafios, tudo isso resume-se em criar valor. No final do dia, será que o teu serviço e o teu delivery, o teu produto está a criar valor ao cliente? Então, esse
é a essência do supply chain. Então, chegamos ao fim do nosso episódio. Espero que vocês tenham amado, tenham gostado de ter um episódio em português. Então, toma essa oportunidade de compartilhar com a sua rede de influência, seus amigos, mesmo aqueles que são amantes do mundo do negócio, da cadeia de abastecimento. Este é o episódio para assistir. Então, assina no nosso canal. Nós estamos no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, todos os streaming platforms. Também estamos no YouTube, no Instagram, como _SJ e também no LinkedIn como Your African Supply Chain Podcast. Então, vejo-vos no próximo episódio.